em Marcos, capítulo 14. E vamos ler os versos de 26 a 28. Marcos, capítulo 14, os versos de 26 a 28. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Ainda um verso em Êxodo, capítulo 12. Verso 42, Êxodo 12, 42. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. O sentido aqui do verbo comemorar aí é fazer memória ou fazer vigília nas suas gerações. Ainda mais um texto em 1 Coríntios, capítulo 11. Verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Até aqui. Vamos ter um tempo de oração. Senhor, te louvamos com tanta alegria pelo privilégio que temos, como nosso irmão nos lembrou, de nos reunirmos aqui nesta noite. Muito obrigado. Somos o teu povo, aqueles que o Senhor chamou para si, aqueles que o Senhor exerce teu ministério pastoral sobre nós, aqueles a quem o Senhor decidiu se revelar, aqueles a quem o Senhor alimenta com a sua bendita palavra. Que privilégio nosso podermos estar aqui nessa noite. Então, baseados nisso, nós suplicamos que o Senhor nos auxilie na tua palavra, que o Senhor nos socorra por meio da tua palavra, que o Senhor fale direto aos nossos corações e limpe os nossos corações e fortaleça os nossos corações e corrija os nossos corações. Nós nos apresentamos com grande necessidade. Tu és aquele que pode suprir, tratar de todas as nossas necessidades. Então nos apresentamos assim, com uma expectativa grandiosa, Senhor, porque tua palavra é grandiosa, porque tua presença é grandiosa, porque tu és aquele que podes fazer grandes coisas. Então assim nos apresentamos com súplicas nos nossos corações, que por teu Espírito nesta noite o Senhor faça grandes coisas. Nós carecemos de que a tua palavra atinja mais profundamente nossos corações. Então, queremos nos expor totalmente. Trata com nossas reservas. Trata com nossos empecilhos, nossas fraquezas, nossa desatenção. Tem misericórdia de nós. Nos dá um ambiente espiritual.
nos dá a tua presença na palavra. Nós te suplicamos isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos, então, recebido tanto do Senhor nesse Evangelho de Marcos, e nesses últimos dias, então, temos recebido muito do Senhor nesse capítulo 14, que vai nos ajudar tanto a respeito do que se passava no coração do Senhor nesses momentos finais, de como o Senhor de angústia encheu seu coração, como nós o adoramos, de como esses são momentos de grande angústia, de como o Senhor, como lemos no texto de Êxodo e também no texto de Paulo aos Coríntios, a lembrança dessa expressão na Bíblia relacionada então ao Senhor e que penso ser tão oportuna quando olhamos para esse capítulo 14, a noite do Senhor. Nós estamos aí diante desse momento de grande angústia, desse momento em que a Bíblia se refere, lá em Êxodo, na tipologia, mas também o apóstolo Paulo vai nos relatar que aquele momento de traição, naquela noite pela qual o Senhor passava, uma noite literal, nós sabemos, mas muito mais do que isso, uma noite espiritual, com tanto significado, com tanta angústia. Nós não podemos nos esquecer nunca de que, para que nós pudéssemos experimentar luz, o nosso Senhor precisou entrar em uma terrível noite. Para que nós pudéssemos ter luz, discernimento, podermos saber por onde andamos, recebermos luz nas nossas vidas, ao ponto de o apóstolo Paulo, aos Coríntios mesmo, dizer assim: Deus que disse de trevas resplandeça luz, Ele mesmo resplandeceu nos vossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que maravilhoso, irmãos, nós sabermos que Ele atingiu, nos encontrou nas nossas trevas, trevas interiores e trevas exteriores. É assim todo aquele que não conhece o Senhor Jesus. Está em trevas interiores, olha para si e não vê nada além de trevas e trevas. E o mundo então oferece muitos artifícios para tentar lidar com essas trevas. Mas o que se consegue são mais trevas e mais trevas. E o final dessas trevas é morte. Mas graças ao Senhor, porque Ele nos encontrou nas nossas trevas interiores, resplandeceu nos nossos corações. Mas mais do que isso, Ele também nos encontrou nas nossas trevas exteriores, onde nós estávamos, nesse mundo perverso. E Ele nos permitiu sermos. É lógico que aquela palavra ela se aplica à igreja, a palavra de Pedro, mas também se aplica a nós. Ele nos permitiu sermos como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Que maravilhoso, irmão. Porque nós agora somos os filhos da luz. Aqueles que têm luz nas suas habitações. Aqueles que têm luz nas suas vidas. Que maravilhoso. Não nos esqueçamos. Para que isso pudesse ser uma realidade, e nosso Senhor entrou em uma terrível noite. Esta é a noite do Senhor. Irmão, nunca houve noite para Ele. Espiritualmente falando, Ele é luz onde não há treva nenhuma. Ele é luz perfeita, mas Ele precisou entrar em uma noite, profunda noite, para que eu e você, nós pudéssemos receber luz. Graças ao Senhor. Então o capítulo 14 vai nos ajudar a compreender um pouco mais do que significa esta terrível noite.
E então, o que o nosso Senhor tem a dizer nessa noite? O apóstolo Paulo já nos ajudou com algo, porque o texto que lemos em Coríntios 11 nos diz que nessa noite ele instituiu a mesa bendita, a mesa da comunhão. Foi nesta noite, esta noite de angústia, ele preparou uma mesa de comunhão para que nós fizéssemos memória e fôssemos abençoados, alimentados, participantes das suas virtudes, até que ele venha. Isso ele fez naquela noite, na terrível noite do Senhor. Então o apóstolo Paulo já nos ajudou com isso. E nós sabemos, o capítulo 14 vai relatar isso para nós, aquela última ceia. Mas, meu irmão, claro que nós temos muito mais coisas aqui. Eu gostaria de, talvez, nesta noite e na próxima quarta-feira, abordar esse capítulo 14 à luz dos versos que nós lemos, 26 a 28. Os versos de 26 a 28 vão nos ajudar a compreender, por uma ótica, esta noite do Senhor. Nós já vimos que este capítulo pode ser observado pela ótica de seus 4 personagens principais. Nós vimos que Judas tem tantas lições a nos ensinar. Nós vimos que Maria tem tantas lições a nos ensinar. E sabe, irmão, meditando ainda nessas lições, meu coração tem sido levado a considerar, e talvez seja importante nos lembrarmos disso, que nós temos posições absolutamente antagônicas, espiritualmente falando, entre Judas e Maria. Nós temos Judas, aquele que desprezou o Senhor. Esse é Judas. E nós temos Maria, aquela que se devotou, que se consagrou totalmente ao Senhor. Sabe qual tem sido minha preocupação? É que a igreja do Senhor e que nós fiquemos no meio de caminho, meu irmão. É que nós não sejamos aqueles que olham para o Senhor e que veem nele um impostor, como Judas viu. Nós não sejamos aqueles que desprezam o Senhor. Mas também nos contentemos em não nos devotar totalmente ao Senhor e ficarmos em um meio de caminho. Que o Senhor nos ajude nisso. Que o Senhor nos desafie, como tem feito, e nos chame, todos nós aqui, não alguns poucos, não algumas famílias, todas as famílias, todos os varões, todas as irmãs, jovens, que o Senhor nos conclame a uma devoção como a de Maria. Que o Senhor nos conclame a um amor como o de Maria. A um conhecimento do Senhor, como é dito pela grande maioria dos estudiosos, que talvez ninguém tenha tido entre aqueles discípulos ali, um conhecimento do coração do Senhor, talvez ninguém tenha tido como Maria. Irmão, essa é a chave para a devoção e para a atração de Maria pelo Senhor Jesus. Porque ela conheceu o Senhor. Ela se dedicou a entregar para Ele tudo de mais importante que ela tinha na sua vida. E em cada momento que ela se encontrou com o Senhor, ela se dobrou diante dele e disse: Senhor, o Senhor tem toda a minha atenção agora. E então ela se quedou aos pés do Senhor e disse: fala, Senhor. Não tem nada mais importante nessa casa do que ouvir a tua voz. Essa é a qualidade da devoção de Maria. Ela, enquanto estava angustiada, com medo, talvez com sentimentos contraditórios no seu coração, porque seu irmão tinha morrido e o Senhor não estava lá, ela também buscou os pés do Senhor. Ela também, na dor e na angústia e na incompreensão, ela se lançou aos pés do Senhor. Agora, o que nós fazemos?
Nos momentos alegres, nós nos dispomos a dar ouvidos a Ele. E nos momentos mais difíceis, nós nos afastamos dele. Mas Maria, a devoção de Maria era dessa qualidade, irmão. Até que naquele momento ela compreendeu que não havia nada que ela precisava de alguma coisa para dar expressão ao seu amor. E então, o que tinha de mais precioso, ela derramou totalmente. Totalmente, até a última gota. Ela derramou o nardo precioso. Graças ao Senhor. Mas que o Senhor nos ajude e nos desafie a não sermos um povo de meio de caminho, meia consagração, meia devoção, meio amor, meio compromisso. Que o Senhor nos ajude, porque talvez, meu amado irmão, seja essa a cena relacionada ao cristianismo de um modo geral. Um cristianismo de meio de caminho. Que o Senhor nos livre disso. Mas quando nós olhamos então para os versos de 26 a 28, os versos que lemos, nós vemos o Senhor Jesus com o seu coração sendo manifestado aos discípulos. Eles cantaram um hino, já nos foi dito e lembrado que eles cantaram aquele conjunto, cantavam na Páscoa e certamente eles cantaram aquele Salmo 118, já nesse final, porque já tinham participado da mesa. Irmão, eu queria te encorajar. Se você apenas leu o versículo 27 do Salmo 118, que nosso irmão leu conosco, eu queria te encorajar a ler todo o Salmo. Porque você vai ser tão enriquecido, tão ajudado. Aquele salmo é um salmo em que expressões são repetidas várias vezes. Várias vezes. O salmista vai nos falar tantas coisas relacionadas ao coração do nosso Senhor Jesus naquele momento. Aquele que foi atado com cordas e amarrado às pontas do altar. Aquele sacrifício bendito que sabia muito bem a hora de angústia em que ele estava para entrar e mergulhar totalmente. E isso está acontecendo nesse capítulo 14. Então, o Senhor Jesus vai nos apresentar uma profecia de Zacarias, a profecia de Zacarias 13, o verso 7 é o que o Senhor cita um trecho dessa profecia, desse versículo. E ele menciona assim: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então eu gostaria de, nessa noite, que nós observássemos o capítulo 14 por essa ótica. Ferirei o pastor. Talvez seja o nosso primeiro foco para essa noite. O pastor estava para ser ferido. O pastor estava aos pés da cruz. Ele seria ferido. O que motivou a dispersão das ovelhas é o fato de que o pastor foi ferido. Ferirei o pastor, as ovelhas serão dispersas. E esse sim é um aspecto negativo, digamos assim, de sua obra, ligado a esta noite do Senhor. Mas o Senhor, como sempre o fez, Ele não permite que os seus amados fiquem sem esperança. Então Ele não para por aí, Ele cita esta frase do versículo 7 de Zacarias 13, mas Ele continua e Ele diz, em outras palavras, parafraseando, eu serei ferido. Todos vocês fugirão, ficarão dispersos, mas depois de minha ressurreição. Então, o Senhor, no meio daquela noite, Ele levanta uma tocha para que eles não ficassem sem esperança. Então Ele levanta uma tocha e diz para eles, eu ressuscitarei.
e irei adiante de vós para encontrar com vocês na Galileia. Que maravilhoso, né? Porque debaixo destas duas expressões, ferirei o pastor, as ovelhas ficarão dispersas, eu gostaria de considerar com você o quanto esse capítulo vai apresentar para nós o Senhor Jesus segundo uma nota muito especial. Ele, o Filho do Homem, o Senhor Jesus, em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Nós temos uma perfeita harmonia nesta noite de angústia. Nós temos o Filho do Homem em perfeita harmonia com a vontade de Deus. A tal ponto de que ele diz com todas as palavras para os seus discípulos tudo que iria acontecer. Ele não os deixa sem orientação. Ele diz tudo que iria acontecer. Irmão, nós precisamos olhar para esta noite nos lembrando daquela expressão de Isaías: a vontade de Deus prosperará nas suas mãos. Nós estamos vendo aqui a vontade de Deus prosperando nas suas mãos. Nós estamos vendo aqui aquele que declarou que não veio para fazer sua própria vontade, mas que veio para fazer a vontade daquele que o enviou. Nós estamos vendo aqui aquele que disse que a sua comida e a sua bebida consistiam em fazer a vontade daquele que o enviou. É esse que nós estamos vendo aqui. No meio da noite do Senhor, Ele está em perfeita harmonia fina e perfeita, não na margem, não aproximado, mas no centro da vontade de Deus. A tal ponto, irmão, que o Senhor Jesus compreendia isso, seus discípulos ainda não, mas depois do Pentecostes, Pedro levanta sua voz para aquele primeiro discurso, e você se lembra o que ele diz? Ele diz assim, que este Jesus Nazareno, aquele que foi um varão aprovado por Deus diante de toda a nação, com sinais, prodígios e milagres, esse Jesus que vós matastes, ele foi entregue pelo desígnio e presciência de Deus. Pedro compreendeu isso a partir do momento em que o Espírito Santo foi derramado. Então ele compreendeu que o Senhor Jesus, ele não foi uma vítima da maldade, por um lado, ele não foi como uma vítima de tudo que estava acontecendo apenas, mas ele foi resolutamente como aquele que se agradava em fazer a vontade do Pai. Ele não estava em desacordo com os propósitos eternos do Pai. Que maravilhoso, irmão, porque nós temos uma terrível noite. E nós temos uma terrível batalha na qual o Verbo eterno está inserido. E então, esse capítulo 14 pode ser considerado à luz dessas expressões. Agora, para isso, meu irmão, eu gostaria que nós mantivéssemos o capítulo 14 aí de Marcos marcado, mas nós precisamos de uma ajuda aqui. O relato de Marcos é um relato resumido, bem resumido, mais resumido do que o de Lucas e o de Mateus. Mas, com relação a esta noite, nós precisamos da ajuda de João, porque o que está acontecendo aqui é que o Senhor preparou tudo como anfitrião daquela última ceia. Ele preparou aquele meu cenáculo para os meus discípulos, como nós fomos lembrados. Tudo ele preparou, o bendito anfitrião. Mas Marcos nos diz pouco ou quase nada do que ele falou nessa oportunidade. E então nós precisamos de João, porque é João quem vai relatar naqueles conhecidos discursos do cenáculo, nos seus capítulos 13, 14, 15, 16, 17.
Eles são conhecidos como os discursos do cenáculo, embora os capítulos 13 e 14 sejam capítulos do cenáculo mesmo. E enquanto saíram do cenáculo em direção ao monte, nós temos então os capítulos 15, 16 e 17. Por que isso é tão importante? E por que entendo no meu coração que é tão importante para nós, como igreja, olharmos o que o Senhor falou nesta noite? Primeira coisa que eu gostaria que você guardasse no seu coração, irmão, nós temos o Senhor na sua terrível noite. Ele poderia, de muitas maneiras, pela grande angústia do seu coração, estar preocupado consigo mesmo. Mas ele não estava. Porque ele é alguém que viveu e aprendeu a vencer essa vida egocentralizada. Ele aprendeu a não viver para si mesmo, mas a viver para Deus e ser um servo de todos. Esse é o nosso amado Senhor. Então, porque ele aprendeu nesta noite, então eu gostaria que você guardasse no seu coração que nós temos discursos do Senhor preparando amorosamente os seus discípulos. Nós temos discursos preparatórios para eles, mas também para a igreja. Nós temos discursos tão significativos que preparam os seus discípulos para aqueles momentos difíceis. Ora, irmão, o Senhor sabia muito bem o que estava para acontecer. Ele sabia que eles iam se acovardar. Ele sabia que eles iam negá-lo. Ele sabia que eles iam ficar amedrontados. Ele sabia que eles iriam fugir. Mas o Senhor mencionou então lições tão profundas do seu coração, nós podemos dizer que as mais significativas, para que eles fossem, de alguma maneira, guardados e protegidos. Para que eles fossem guardados, de alguma maneira, lembrados, quando aquele bendito azeite que estava sendo preparado, espremido, ele fosse, depois de 50 dias, derramado sobre eles. E então o Senhor Jesus os preparou. Ele os preparou em todos os sentidos. E aqui nós precisamos então dos discursos do Senado. Meu encargo não é estudar os capítulos de João. Queira o Senhor que quando estudarmos o Evangelho de João, então nós teremos tempo para isso. Mas apenas extrair algumas notas, mesmo principais, segundo o que o Senhor tem me dado, para que nós sejamos ajudados a perceber o que estava no coração do Senhor nessa noite, irmão. Ele estava aos pés da cruz. Então ele falou suas palavras mais significativas, tenha certeza disso. E elas estão relatadas em João 13, 14, 15, 16 e 17. O que nós temos ali, por favor, não desmarque o capítulo 14 de Marcos, mas vamos para João 13 para olharmos algumas preciosidades desse discurso. Porque nós temos tantas coisas maravilhosas aí. Irmão, basicamente, tudo que o Senhor falou está relacionado com duas grandes verdades. Ele falou a respeito do seu amor, da grandeza do seu amor, da profundidade do seu, da extensão do seu amor, das expressões do seu amor. Ele falou do seu grandioso amor, sublime amor, nesses discursos, mas ele também falou do seu Espírito, do bendito Espírito Santo, daquele que seria enviado. Então, basicamente, o Senhor vai falar do seu amor, do seu Espírito, e ele vai finalizar orando como aquele grande sumo sacerdote de Hebreus. Então nós temos João 17, quando o grande sumo sacerdote ora pelos seus amados. Então, são preciosidades, meus irmãos. O capítulo 13, então, nós já vimos em que lugar
que estão esses discursos. Nós sabemos que o Senhor preparou aquela ceia. Então, num dado momento daquela ceia, o Senhor toma uma atitude. E essa atitude, ela está relatada aí, em João 13. Não está relatada lá em Marcos. Nós sabemos que foi naquele cenáculo mobiliado em que o Senhor fez o que está relatado aí. Então, o versículo 1 do capítulo 13 vai dizer assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar do mundo para o Pai, deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Irmão, então nós sabemos o que vai acontecer, porque o que nós temos aí é o lava-pés. Então, apenas algumas notas relacionadas a essa lição de amor, a esse grande amor que nós temos aí. Porque, primeiro, irmão, o Senhor Jesus, ele, durante a sua vida, em muitos momentos, ele falou a respeito dessa hora. Ele falou a respeito desta hora não ser chegada. Ninguém pôde tocar nele enquanto essa hora não chegou. Muitas vezes eles tentaram apedrejá-lo, mas eles não conseguiram, porque ele passou pelo meio deles. Não era chegada a sua hora. Lembre-se quando ele disse para sua mãe, acabou o vinho, então ela veio procurar. Então o Senhor também disse, não é chegada a minha hora. O Senhor sabia muito bem que hora era essa. Então o que nós temos aí? Nós temos ele dizendo, agora, 3 anos e meio, irmãos, se passaram. Ele esteve andando com seus discípulos 3 anos e meio. Ele havia mencionado para eles a respeito da cruz apenas 3 vezes, nos últimos 6 meses. No Monte da Transfiguração, há 6 meses da cruz, ele mencionou a respeito da cruz a primeira vez. Depois, mais nos últimos momentos, ele falou a respeito da cruz. E também, agora, nesta última semana. E quando então chegou esta hora, e o Senhor sabia muito bem que hora era essa, é a noite do Senhor. Esta hora vai se intensificar totalmente no final do capítulo 14, saindo para o jardim. Então nós temos o Getsemane, aquela prensa de azeite, o início daquela, vamos chamar espiritualmente falando, da intensa noite do Senhor, até que então ele entraria na morte. Aquele que é luz entraria nas trevas. Mas graças ao Senhor, porque ele foi ressuscitado dentre os mortos. Mas veja, o capítulo 13, o Senhor então reconhece que é chegada a hora. Então, nesta hora, mais importante, ele vai falar coisas. Irmão, o Senhor é um mestre diferente da maioria dos mestres. Muito diferente. Totalmente diferente. Porque, para usar a expressão de Lucas no seu segundo livro, em Atos, ele vai falar a respeito de Jesus e ele diz assim, eu escrevi o primeiro livro para relatar todas as coisas que Jesus fez e ensinou. Não é assim? Que mestre diferente é esse? Porque o Senhor não é um homem de palavras apenas, irmão. O Senhor é um homem de ação. O Senhor fez o que fez, e isso sustentou, porque Ele é quem é, tudo o que Ele falou. Seu ensino tinha base na sua própria vida, em tudo o que Ele fez. Que o Senhor nos ajude
para nós não sermos pessoas que vivem de uma maneira diferente dessa, e sermos aqueles que seguem esses ditos do mundo. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. E essa é a maior tragédia da nossa vida. Essa é a maior tragédia dos lares cristãos, quando os pais vivem dessa maneira. E então o testemunho do Senhor é negligenciado. Que o Senhor nos ajude nisso. Nosso Senhor Jesus fez e ensinou. Isso é tão claro no lava-pés, irmão. Porque primeiro ele fez algo. Depois ele perguntou, compreendeis o que eu vos fiz? E então ele ensinou algumas lições para eles. Mas essas são as lições do seu grandioso amor. Com que objetivo? Com o objetivo de prepará-los, de protegê-los, de mantê-los guardados de alguma maneira. Então o Senhor vai falar a respeito do seu amor. E o verso 13 vai dizer que esse amor, ele tem objetos, são aqueles que estavam no mundo, os seus que estavam no mundo. Esses são os objetos do seu amor, são os seus discípulos, mas somos nós também os objetos do seu amor. Mas também esse versículo vai dizer para nós qual é a extensão do seu amor. E a extensão é até o fim. Que maravilhoso, irmão. Até o fim. O que isso significa? Então nós precisamos de conhecer o relato. Porque nós vamos ver imediatamente o versículo 2 mencionar para nós Judas. Então, algumas qualidades desse amor têm que ser lembradas. Esse amor que é capaz de nos guardar, de nos preparar para momentos difíceis. Porque, irmão, aquela noite na qual o Senhor entrou é a noite dele e que ele entrou sozinho. Mas nós sabemos que a igreja vive uma noite até que ele venha. O Senhor não está aqui. E nós aguardamos que o sol da justiça, ele se mostre novamente. Nós aguardamos que a estrela da alva nasça nos nossos corações. Nós aguardamos que o Senhor Jesus volte para nós. Então, nós estamos enfrentando uma terrível noite. O apóstolo Paulo diz, vai alta a noite. E vem chegando o dia. Então, não é momento de vos embriagardes, de estardes em confusão. E como isso é possível? Guardados pelo seu amor. Como o Senhor fez com seus discípulos, ele demonstrou na sua atitude que seu amor não era só de palavras. Ele os amou. De que maneira? Primeiro, nós temos a menção aí de Judas, irmão. Nós temos a menção de Judas. Ora, que amor é esse? É um amor que não faz nenhum tipo de distinção. O Senhor amou os seus e ele amou Judas. Nós sabemos que ele amou Judas. Nós sabemos que ele amou Judas por muitas situações. Nós sabemos que Judas foi honrado com um bocado molhado, que aqueles que deveriam ser honrados na noite da ceia recebiam. Judas recebeu. Nós sabemos que um pouquinho para frente aí, quando Judas no jardim foi identificar o Senhor, ele então se aproximou do Senhor, o Senhor o chamou de amigo. Você se lembra? Mas o Senhor não usou uma expressão igual muitas vezes nós fazemos, usando essa expressão sem ser amigo da outra pessoa. O Senhor não é dessa qualidade. O Senhor não é um hipócrita. Irmão, então nós só temos uma alternativa. Nós temos que reconhecer, se sabemos que ele não é um hipócrita, nós temos que reconhecer que ele realmente amava e tinha em Judas um amigo. Agora, nós precisamos explicar por quê. Qual é o motivo? O motivo é que Judas era, para o Senhor,
uma personificação da cruz, irmão. O motivo é que Judas era uma personificação da cruz. E então o Senhor amava a vontade do Pai e amava o caminho da cruz. E ele então estava tentando ensinar seus discípulos, dizendo, olha, só há um caminho na noite para que vocês permaneçam. E esse caminho é não fazerem nenhuma distinção. É vocês amarem aquela expressão da cruz proposta pelo Pai para a sua vida e para mim. Ora, irmão, aí eu preciso te fazer uma pergunta. Onde o Senhor tem proposto e personificado a cruz para você e para mim? Em que pessoas, que servos o Senhor tem levantado como uma personificação da cruz? Sabe quem é Judas? Ele é o traidor. Judas foi um instrumento para que então o Senhor fosse levado às autoridades. E o Senhor Jesus, por amar a cruz e não amar a atitude de Judas, não é isso que estamos dizendo. Judas é responsável por sua atitude. Ele recebeu amor e deu desprezo. Mas e nós? Nós temos recebido o amor do Senhor e o Senhor tem nos dado a oportunidade de aprendermos pelas personificações da cruz, a nos dobrarmos e a amarmos a mão daquele que trata conosco. Que o Senhor nos ajude nisso, porque este amor é capaz de nos guardar na noite. Mas o Senhor segue, irmão. No versículo 4 vai dizer assim, que o Senhor se levantou da ceia e tirou a vestimenta de cima e tomou uma toalha e cingiu-se com ela. O Senhor se levantou. Eu gostaria que, pela graça do Senhor, nós pudéssemos ver o amor expresso, irmão. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Um amor que não é de palavras apenas, mas é um amor de ação. Então, que oportunidades o Senhor tem nos dado para aprendermos a nos amar. Qual é o caminho? O caminho da cruz, irmão. O caminho do amor é o caminho da cruz. O amor de Deus é expresso plenamente naquela cruz. Esse caminho da cruz é o caminho do amor. Que o Senhor nos ensine isso. Então o Senhor Jesus se levanta e ele tira a vestimenta de cima. Sabe o que isso significa, irmão? Nós já ouvimos tanto a respeito disso. Mas isso significa para um homem tirar a sua honra, sua vestimenta de honra. O Senhor não era uma autoridade. O Senhor não era um sumo sacerdote que tinha uma parafernália, uma vestimenta diferente. Ele era um homem comum. Mas ele tinha uma vestimenta que representava sua dignidade como homem. Então o Senhor abre mão disso e tira a vestimenta de cima para tomar uma atitude, irmão. Ele é o anfitrião daquela ceia e ele se lembrou de não chamar aquela escrava novinha, aquela menina escrava gentia, uma mulher jovem escrava que fazia o pior serviço, mais nojento, lavar os pés. O Senhor se lembrou de não levar essa escrava. Por quê? Porque ele precisava preparar os seus discípulos, dando a eles uma expressão do seu grandioso amor. E então o Senhor toma a água e a toalha. Como aquele cântico que muitas vezes nós adoramos o Senhor. Com a água e a toalha, tu me deste uma lição que nunca falha para vivermos em comunhão. Então o Senhor vai ensinando eles, olha, não façam distinção. Não se afastem dos tratos da cruz
nas suas vidas. Aprendam a abrir mão de sua honra pessoal para servir. Esse é o único caminho de comunhão, irmão. Quando nós não tomamos esse caminho, nós entramos na esfera da comunhão cheios de interesses pessoais e cheios de ideais de comunhão. Nós idealizamos algo e queremos extrair isso dos outros. Mas quando nós tomamos o caminho da cruz e nós somos despidos da nossa honra pessoal, então o Senhor tem servos. E esses servos são capazes de lavar os pés. Que o Senhor nos encoraje a compreender mais a respeito desse amor. Os discípulos naquele momento não compreenderam, mas nós somos aqueles habitados pelo bendito Espírito Santo. E nós podemos compreender a extensão desse amor. Irmão, o que estava acontecendo ali é algo absolutamente chocante. Nenhum judeu poderia, homem, poderia se apresentar para uma atitude dessas. Era a atitude mais baixa, porque aquele glorioso que é igual a Deus se esvaziou, assumindo forma de homem, natureza humana. E, sendo homem, se esvaziou, assumindo a atitude, a forma, a natureza de um servo por excelência. E então ele se despe de sua glória pessoal. Irmão, talvez todos os problemas da nossa comunhão estejam relacionados a isso. Porque nós não nos despimos. E quando nós não nos despimos, nós entendemos que os outros devem nos lavar os pés. Mas quando, pela cruz, o Senhor tem a oportunidade de nos despir, então nossa glória pessoal, ela é deixada aos pés do Senhor. Então nós somos úteis para Ele. E é exatamente isso que o Senhor diz para eles. Olha, vocês compreenderam que eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés? Então esse é o único caminho para vocês. O amor intenso do Senhor. Mais um aspecto que queria destacar para você a respeito desse amor. Os versos seguintes, de 6 até o final, o Senhor vai mostrar para nós que esse amor, ele não é apenas um amor até o fim, até as máximas consequências, até de forma, o sentido aí de amou-os até o fim, é amou-os perfeitamente, amou-os na totalidade. Então, o Senhor ainda, além de demonstrar para eles que esse amor, ele não faz distinção. Que esse amor se submete aos tratos de Deus. Que esse amor, ele abre mão da sua honra pessoal, mas ele também é um amor capaz de purificar. Ele é um amor purificador. Porque o Senhor, nós sabemos, vai dizer para Pedro algo tão importante relacionado a esse aspecto do seu amor. Porque Pedro vai dizer para ele, chocado, vai dizer, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor pode lavar meus pés. Eu não aceito isso. Eu não consigo aceitar isso. Então o Senhor vai dizer para ele aí no verso 7, o que eu faço agora, você não compreende ainda, mas você compreenderá depois. O Senhor diz para Pedro, então disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés, verso 8. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte
comigo. O Senhor não disse, não tens parte em mim, porque parte nele eles já tinham. O Senhor não está falando do aspecto de que eles eram dele, filhos. Não é a questão da filiação, aí é a questão do serviço. Não tens parte comigo. Você não pode ser um instrumento, um servo, um cooperador, se eu não te lavar. E você não tem necessidade de lavar, senão os pés, porque vocês têm sido lavados pela palavra que eu vos tenho dito. Então, com exceção dos pés, vocês já têm sido lavados pela palavra. Agora, irmão, que nota, que o Senhor nos ajude nisso, a sermos seus instrumentos, seus servos, para que os nossos pés sejam lavados e para que nós tenhamos um caminho desimpedido de comunhão, aberto de comunhão. Então essas são as notas do seu amor. Mas se nós seguirmos, porque esses são discursos da noite, naquela noite de angústia do Senhor, ele se importou em reforçar para eles que ele os amava, que ele os amava até o fim. Agora, essa expressão aí do versículo 1, ela tem uma relação com outros 2 versos. Abra aí no finalzinho do capítulo 13 e veja os versos 33. Veja o que o Senhor diz aí no verso 33 do capítulo 13. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como. Que como é esse, irmão? Esse como é como eu demonstrei para vocês. É como eu vos amei. E eu vos amei até o fim. E agora eu vou dar uma expressão para vocês de como é esse amor. Com a água e a tua água. Tu me deste uma lição. Então o Senhor, cheio de angústia no seu coração, se dispõe a demonstrar seu amor pelos seus. Porque ele não viveu para si mesmo, mas ele viveu para aqueles pelos quais ele entregaria sua vida. Graças ao Senhor. Mas que haja um impacto e uma resposta nos nossos corações. Porque nós temos sido desafiados a viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Que haja uma resposta em nós para vivermos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então, ele continua dizendo assim, como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Irmão, o Senhor está dizendo, meu amor em vocês, expresso em vocês, será um vigoroso testemunho. Será um testemunho, um luzeiro para esse mundo. Vocês serão conhecidos como discípulos por essa marca. Irmão, parece que a igreja esqueceu isso. Parece que tem havido uma confusão tão grande que muitos têm achado que as marcas de identificação com Cristo são outras. São uma boa teologia, uma boa confissão para considerar os melhores ambientes. E são inúmeras outras coisas. Mas o Senhor diz que a marca distintiva seria o amor com que nos amamos uns aos outros. Agora, irmão, como isso é possível? Isso só é possível por meio do caminho da cruz. Se nós não aprendermos a trilhar esse caminho de não viver para si mesmo, esse caminho de olhar para os outros e considerar os outros superiores a você, esse caminho de olhar para os outros e para as suas coisas e não considerar que elas são propriamente suas, mas que você é apenas um mordomo, para que Deus então tenha o instrumento para atender às necessidades do seu coração no meio do seu povo. Então que o Senhor nos faça compreender
Que qualidade de vida é essa? Do contrário, irmão, nós seremos até bons amigos, mas não seremos reconhecidos como um testemunho do Senhor Jesus. Vós sereis identificados, conhecerão que sois aqueles que me seguem, meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas então, o Senhor continua. Ele está falando suas palavras mais importantes. Então nós temos o capítulo 14. Irmão, o capítulo 14, lembre-se, o pastor está para ser ferido. E diante deste ferir, lembre-se, a profecia de Zacarias vai deixar claro para nós. O texto já foi lido, você conhece. Eu não vou abrir aqui para nós ganharmos tempo. Mas a profecia de Zacarias vai deixar claro para nós que o Senhor não estava sendo ferido pelas mãos dos homens, mas que ele seria ferido pela justiça, com J maiúsculo. Ele seria ferido pelo Senhor, Jeová, é a expressão da profecia. Ele seria ferido por levar sobre si os nossos pecados. Ele seria ferido, ele foi feito pecado, e então ferido, entrando naquela noite do Senhor, para que nós fôssemos feitos justiça e adentrássemos um dia eterno, irmão, na medida em que andamos nos seus caminhos. Graças ao Senhor por isso, pela sua bondade e a sua fidelidade. E então, no capítulo 14, nós temos o Senhor, depois de avisar Pedro, porque na sequência de Marcos lá, os versos que nós lemos, de 26 a 28, o Senhor acaba de dizer para eles que eles se escandalizariam, que eles encontrariam no Senhor Jesus um motivo de tropeço. Eles olhariam para ele tão santo, tão perfeito, sem nenhum motivo de tropeço, mas eles tropeçariam na sua santidade, na sua justiça, na sua perfeição, na sua pureza. Eles tropeçariam na sua pessoa bendita. Então ele seria para eles um motivo de escândalo, um tropeço. E o Senhor, sabendo disso, então, menciona a frase: ferirão o pastor e as ovelhas. O pastor será ferido e as ovelhas ficarão dispersas, mas eu ressuscitarei. Então nós temos Pedro dizendo para o Senhor, a partir do verso 36 aí, do capítulo 13 de João, nós temos Pedro dizendo para o Senhor: Senhor, para onde vais? E então o Senhor diz para ele que para onde ele ia, eles não poderiam ir. E então Pedro vai dizer: Senhor, por ti eu dou a minha própria vida. Todos podem te abandonar, mas eu não. O Senhor tinha acabado de dizer que eles iam se escandalizar e iam fugir. Então Pedro diz: não, Senhor. A única expressão que ele não poderia usar para o Senhor. Então ele diz: não, Senhor. Ainda que todos aqui te abandonem, eu não te abandonarei. Por ti eu darei a minha própria vida. Então ele ouve aquelas palavras tão duras. Irmãos, todos estavam ouvindo. O Senhor não estava tendo uma conversinha particular com Pedro. Todos estavam ouvindo. Certamente todos estavam sendo instruídos. Todos iriam fugir. Pedro era um porta-voz deles ali. De alguma maneira, Pedro expressa a incompreensão, a incapacidade deles em si mesmos, mas cheios de confiança. Então Pedro diz: eu darei a minha própria vida. E o capítulo 14, então, começa com o Senhor, depois de dizer aquela verdade tão aguda e tão dura para Pedro: você dará a própria vida por mim? Pedro, antes que o galo cante, você me negará
3 vezes. Irmão, será que nós já imaginamos como foi uma cena dessa? Mas será que nós reconhecemos os tratos de amor do Senhor com os seus? Não tem nada mais magnífico, mais bonito nesse capítulo 14 do que o amor e os tratos tão amáveis do Senhor com aqueles discípulos tão cheios de dúvidas, tão cheios de medo, tão cheios de temor. E o Senhor diz verdadeiramente, por causa do seu amor firme e verdadeiro, Ele diz: Pedro, você vai me negar. Então, imediatamente o capítulo 14, que é o capítulo do Espírito, é no capítulo 14, verso 16, que o Senhor vai falar do Consolador, que ele seria enviado. O Senhor começa esse capítulo dizendo: não se turbe o vosso coração. No meio dessa cena de angústia, não se atormente, não se atemorize, não se turbe o vosso coração. Irmão, que palavra cheia de ternura para alguém que tinha acabado de ouvir, acabado de ter demolida toda a sua autoconfiança. Para alguém que tinha acabado de ouvir que ia negar o Senhor 3 vezes. Que ternura. Não se turbe o vosso coração. O caminho, Pedro, é crer em Deus e crer também em mim. O caminho do vigor, da força, é crer em Deus e crer também em mim. É uma vida unida a mim. É uma vida completamente permanente em mim. Então é assim que o capítulo 14 começa. E o Senhor vai deixar essa nota aí para Pedro: não se turbe o vosso coração. Mas a nota mais significativa, e é então o segundo grande assunto aí desses discursos chamados do cenáculo, é o assunto do Espírito. Então, mais alguns minutos e vamos encerrar. O bendito Espírito Santo. O Senhor os guardou falando naquelas últimas horas do seu amor. O Senhor os guardou falando do seu bendito Espírito. E então, nós temos a menção aí do Consolador, o Espírito de habitação. Eu rogarei ao Pai, verso 16, e Ele vos dará outro. Nós sabemos que essa expressão outro aí é uma expressão importante, irmão, porque não é qualquer outro, é outro da mesma qualidade, é outro que vos dará do que é meu, que virá para me glorificar. O bendito Espírito, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. O Espírito Santo de habitação. Que maravilhoso, irmão. Então nós temos o capítulo 14, e eu queria destacar, como destacamos algumas notas a respeito do amor, eu queria destacar para você que a respeito do Espírito, primeiro, o Senhor vai dizer para eles que esse Espírito é um Espírito de presença bendita. Então o versículo 17, final do versículo 16, ele diz assim: Ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja sempre convosco. É o Espírito de habitação. Não é um visitante, não é algo esporádico, é o Espírito permanente, o bendito Espírito Santo, esse que veio morar em nós. Que maravilhoso, irmão. Então a primeira nota que nos guarda na noite é que nós somos habitados pelo Espírito. É por causa da presença bendita do Espírito que não resvalarão os seus pés. É por causa da presença bendita do Espírito que nós seremos avisados, instruídos e tantas coisas mais. Presença é o primeiro aspecto maravilhoso aí, é o Espírito de habitação. Quando eles teriam aquela experiência? No Pentecostes. Aquele bendito Senhor que estava sendo espremido,
receberia do Pai a promessa do Espírito e derramaria. Isso que vedes e ouvis. Então ele derramou o bendito Espírito Santo sobre a igreja. Então nós temos sua presença sempre conosco. Bendita presença. Mas também é o Espírito da verdade, irmão. Não somente o Espírito de habitação. Que bênção maravilhosa. Nós não temos nem condição, nós precisaríamos de muitas mensagens para falar a respeito dessa verdade tão grande na Bíblia. O Espírito de habitação. Deus, por seu Espírito, veio morar em nós. Que maravilhosa verdade! Isso é exclusivo daqueles que creram no Senhor Jesus, que são dele. O selo do bendito Espírito Santo de habitação. Presença. Mas não somente isso. Esse que nos guarda na noite. Esse que nessa noite intensa, últimas horas da noite, nos guarda por sua habitação. Ele é também o Espírito da verdade. Ele nos guarda na verdade. Ele é luz bendita. Ele é luz nas nossas vidas. Ele é o Espírito da verdade. Não somente isso, irmão. Esse Espírito da verdade. De modo que nós não seríamos aqueles que andam, a não ser que haja qualquer obstinação no seu coração e no meu, mas nós somos aqueles chamados para andar segundo o Espírito da verdade. E nós conhecemos e o mundo não conhece, é o que o Senhor vai dizer. O que vocês estão recebendo, o mundo não conhece. O mundo anda em mentira, segundo o pai da mentira, em ilusões. Mas vocês não. Vocês receberão o Espírito da verdade. E esta unção, segundo João, na sua epístola, ele vai dizer assim, que a unção que nós recebemos dele é verdadeira e não é falsa. E nos ensina sobre todas as coisas, segundo a verdade, que é Jesus. É como se, pela graça de Deus, em todas as coisas, o Senhor apresentasse a verdade que é Jesus para nós. Nós precisamos entender e compreender algo sobre as nossas famílias. Como o Espírito faz isso? Ele levanta diante de nós o varão medida de Deus, o Senhor Jesus. Então, segundo a verdade em Jesus, nós somos instruídos como homens, nós somos instruídos como mulheres, nós somos instruídos como filhos, nós somos instruídos como servos, nós somos instruídos como patrões. Graças ao Senhor. Então é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios que nós somos aqueles que são chamados para seguir a verdade. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. A verdade que Cristo é. Então, bendito Espírito Santo, nos guarda na verdade. Nesta noite, o Senhor decidiu preparar os seus discípulos. Na noite da sua angústia. Mas não somente o Espírito da verdade, uma expressão do verso 26, irmão. Diz assim, o Consolador, 14:26, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho dito. Ele não somente é o Espírito da verdade, mas ele é o revelador. Ele é o que traz à nossa memória tudo que o Senhor tem nos dito, de modo que haja proveito e seja realmente vivificado tudo que o Senhor tem nos dito.
De modo que essa palavra e o que nós temos ouvido não seja apenas letra para nós, não seja apenas uma palavra de Deus para nós, mas seja a palavra viva de Deus para nós. Então Ele nos ensina toda a verdade. Ele nos lembra tudo o que foi dito, porque Ele é o revelador de Deus. Ele glorifica Cristo em tudo que nos traz, em toda a verdade que Jesus é, em toda a extensão daquilo que o Senhor nos tem falado, o bendito Espírito Santo. Mas também no capítulo 16, uma expressão para nós encerrarmos então, no capítulo 16, verso 13, ele vai falar algo ainda do Espírito. E veja, irmão, a importância disso que o Senhor está dizendo nesta noite escura, na sua última noite. Então, verso 13 diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará. O bendito Espírito Santo nos guia. Com que finalidade? Para que vocês não tropecem. É assim que começa o capítulo 16. Tenho-vos dito essas coisas para que vocês não se escandalizem. Então tem uma maneira de não tropeçar, de não encontrar no Senhor motivo de tropeço. O bendito Espírito Santo nos guiará, o Espírito da verdade. Ele nos revelará o que é de Cristo. Ele glorificará Cristo nas nossas vidas, na medida em que nós nos dispusermos, irmão. Então aqui, para encerrar, nós precisamos nos lembrar de duas expressões de Paulo. O apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas que nós somos aqueles chamados para andar no Espírito. Nós fomos chamados para andar no Espírito e não satisfazer as concupiscências da carne. Nós fomos chamados para andar no Espírito, para não vivermos segundo nossos desejos e paixões. O bendito Espírito de habitação, o Espírito da verdade, o Espírito que nos faz lembrados de tudo o que foi dito, o Espírito que nos guiará. Mas isso será uma experiência verdadeira nas nossas vidas se aprendermos, ou se temos aprendido, a andar no Espírito e não satisfazermos a cobiça da carne. Mas também o apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas não apenas andai no Espírito, mas enchei-vos do Espírito. E nós sabemos que o verbo lá é estais sendo enchidos sempre. Sempre e sempre. Enchei-vos do Espírito. O grande amor do Senhor, o bendito Espírito Santo, assuntos do Senhor na sua última noite, com a finalidade de guardar os seus. Por que isso é importante para nós? Porque temos estudado a última noite do Senhor. Então Ele desejou deixar para nós que no momento da noite escura, seu amor nos guarda, seu Espírito nos guarda. Então na próxima quarta nós continuaremos a partir daqui. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, bendizemos teu nome. Tu és maravilhoso. Bendizemos-te por teu amor, teu grandioso amor. Muito obrigado porque somos os objetos deste teu amor. Teu amor até o fim. Teu amor sem medida, Senhor. Teu amor extravagante. Teu amor chocante. Ó Senhor, nos ajuda e nos ensina a andarmos pelos caminhos do teu amor. Obrigado por nos preparar.
Obrigado por tua palavra que nos protege e nos guarda. Ó Senhor, tem misericórdia, para que tua palavra não seja roubada de nós. Para que tua palavra não encontre corações com pouca terra. Por isso, Senhor, revolve a terra dos nossos corações. Que nos ajuda a andarmos por esse caminho do teu arado, este caminho da cruz, este caminho que nos transforma, este caminho que nos quebranta, este caminho que mexe com a terra dos nossos corações, para que a tua palavra tenha lugar de crescer e frutificar. E para que o Senhor tenha em nós um verdadeiro testemunho fiel nessas horas do fim. Assim nós oramos, no doce nome de Jesus. Amém.